telespectadores da TV Prevê. Estamos iniciando mais um programa IESB a Notícia e hoje o meu convidado é o professor Ricardo Fal, que é professor das faculdades IESB Prevê na disciplina Planejamento Estratégico. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, professor, tudo jóia. Ricardo, eu costumo dizer, e já falei aqui inúmeras vezes, né, aqui no nosso programa, que metade dos graduandos do Brasil estão cursando a área de administração, né? Por que isso ocorre, Ricardo? É necessidade do país? Necessidade, isso é uma dinâmica natural, até pelo próprio crescimento do país, né? Segundo, também a administração chama muita atenção dos profissionais que estão no mercado de trabalho. Então, eles entram na empresa, existe aquela procura para fazer uma carreira, a gente sempre se espera num gestor. Então, isso faz com que os graduandos procurem também essa formação. E a formação de administração é bem ampla. Você consegue, evidentemente, exercer essa função em várias áreas, né? E com essas mudanças todas, Ricardo, de crise econômica, crise nos Estados Unidos, crise em outros países desenvolvidos, o que isso alterou no processo de gestão das empresas brasileiras? A administração ela tem uma característica, seja assim como várias outras profissões, né? Ela tem a capacidade de aprender com o desenvolvimento da função. E aí, se a gente for falar bem sinceramente, com os erros, né? Então, assim, quando nós erramos, nós temos essa capacidade de aprender com isso e, evidentemente, transformar o erro em evolução. Então, a administração, ela está sempre em sintonia com o que vai acontecendo com o mercado, com o desenvolvimento do mercado e das empresas. E isso é uma linha de constante aprendizado. Agora, as empresas estão tendo que se adaptar a diversas questões, como, por exemplo, o problema cambial, né? O problema da qualificação da mão de obra, né? Como que os gestores estão lidando com essas questões nas indústrias, nas empresas em geral, principalmente no tocante à qualificação da mão de obra? As empresas, Said, elas buscam sempre a formação interna dentro dos quadros, né? A questão de você ter um programa de pedagogia empresarial dentro das empresas e há um incentivo natural para que o profissional também busque a formação fora da empresa, que vá aos bancos escolares. A gente tem muitos alunos que estão voltando a estudar, estão hoje em sala de aula, depois de 15, 20 anos sem estar estudando, justamente porque eles sentem a necessidade de estar se aprimorando, porque isso também é uma necessidade empresarial. Essa oportunidade de você estar em sala de aula, de você trocar informações, de você conviver com o aluno, os alunos trazer casos para a gente estar discutindo, isso forma um aprendizado para todo mundo, inclusive para nós docentes, né? Isso é importantíssimo, né? E o mercado, ele também cobra a formação no sentido que o mercado é muito dinâmico. Sempre temos coisas novas aí para estar aprendendo. E isso, naturalmente, faz com que você busque a formação, né? A maioria das empresas hoje, Ricardo, tem exigido nível superior já a partir de determinadas funções, né? A gente observa, inclusive, nos anúncios, né, nos jornais, nos processos de recrutamento, né, e seleção, essa exigência, né? Isso significa que as empresas estão em busca, né, de profissionais que queiram ascensão na sua carreira? Perfeito. Essa geração que chega agora também, Said, 18, 19 anos, é uma geração que também chega com muita vontade de fazer carreira, com muito dinamismo. Né? É uma geração até ansiosa nesse sentido. Isso para as empresas é bom, né? Porque representa, evidentemente, trabalho ali, né? Então, assim, as empresas, evidentemente, que elas dão essa oportunidade, muitas delas, inclusive, incentivam financeiramente o profissional a buscar a formação e também faz com que a qualificação seja obrigatória agora, até para você ingressar no mercado de trabalho, né? Sim. Isso acaba também criando essa situação. É bom para todo mundo, eu não tenho dúvida disso. O conhecimento sempre é importante, né? Tanto no ambiente organizacional como para o profissional em si. Né? E também o que eu tenho notado, assim, inclusive reportagens amplas que têm sido feitas pelos órgãos de imprensa, né? É que há muitas possibilidades, né, em relação ao mercado externo hoje, com essa questão cambial, até uma certa valorização da nossa moeda, né, desvalorização do dólar e as crises que estão ocorrendo, a possibilidade de abertura de novos mercados. Claro que a valorização da nossa moeda não é tão assim favorável, mas
há a possibilidade de se colocar os nossos produtos lá fora agora, pelo menos é o que estão percebendo. Sim. O que isso altera dentro do processo interno das empresas, processo de gestão interno? A empresa ela tem que estar preparada para atuar no mercado internacional, né? E isso, além, evidentemente, da formação profissional, existe todo um preparo que a empresa tem que ter para poder estar atuando nesse mercado. Há situações aí, sair de questão cultural, isso de todos os países, essa adaptação. A questão da qualidade também, porque, muito embora o produto tenha qualidade, cada país tem a sua exigência. Agora, o que o mercado internacional está aberto a essa dinâmica de compra e venda, isso daí já vem há um tempo, né? E a tendência é aumentar cada vez mais, né? E para isso é necessário também a qualificação, Perfeito. Pessoas qualificadas, né, para poder atuar nessa área de mercado externo. Qualificado, e aí eu digo com competência também para fazer gestão nesse segmento, né, nessas situações. Porque o gestor, o administrador, ele trabalha com decisão. Então ele precisa de informação e, do outro lado, ele está sempre decidindo constantemente. Essa decisão também implica em assumir risco. Daí ele tem que estar preparado para atuar tanto no mercado interno como internacional. E a formação tem que ser bem ampla também, né? Ele tem que estar em sintonia com o que está acontecendo, né? É uma coisa que, mesmo na disciplina de planejamento estratégico, a gente fala muito isso, sabe? Que nós planejamos um cenário futuro baseado em histórico de cenários passados. Então, nós temos a experiência de outros cenários e daí a gente faz um planejamento futuro, né? Dentro disso não tem como você virar as costas para o mercado internacional, né? E na formação do graduando a gente constantemente aborda isso. Quer dizer, claro, nós temos essa oportunidade de voltar para o mercado externo, mas não fica um pouquinho perigoso, Ricardo, a gente esquecer do mercado interno? Porque o que a gente nota, vamos falar em termos de gestão mesmo, principalmente voltada ao consumidor. Então, a preocupação nossa, que sempre foi uma crítica, né? Para o que vai para fora, antigamente eu falava, o melhor café vai lá para o exterior, café exportação, nós ficamos com o ruim. Tá. E assim sempre foi, açúcar e outros produtos, né? E hoje a gente nota as empresas, muitas delas preocupadas com o mercado externo. Mas e internamente aqui? Como que o pessoal está lidando com as nossas deficiências em termos de gestão internamente? Assim, Said, até o fato de você... a gente fala assim, focar o mercado internacional, externo, mas evidentemente nunca virando as costas para o mercado interno, mesmo porque é oportunidade nos dois sentidos, né? O próprio consumidor está exigente, a própria sociedade ela exige mais, né? Essa questão ambiental, a questão da sustentabilidade, isso pode parecer modismo, mas não é. Isso é o consumidor que evidentemente está mais exigente quanto a isso e está em sintonia com isso. E essa realidade a gente tem que trazer sempre para a sala de aula, porque são os futuros gestores que efetivamente vão estar nas empresas e vão estar fazendo as coisas acontecer e vão estar trabalhando em cima disso. Eu sempre costumo falar para os alunos, né, a questão da própria gestão de pessoas, né? A principal riqueza de uma empresa está justamente nas pessoas. E aí a gente olha bem para o aluno e fala, vocês vão estar nas empresas, vocês vão estar trabalhando, lidando com pessoas, né? Tem que ter uma sensibilidade muito grande. E o próprio consumidor, o próprio mercado, ele acaba exigindo isso naturalmente das empresas, né? Hoje não se admite, evidentemente, que uma empresa opere sem qualidade nenhuma, sem preservação ambiental, explorando mão de obra infantil. Isso não existe mais. Por quê? Porque a sociedade cobra. E a sociedade brasileira, evidentemente, ela está muito sintonizada com isso, né? De uns anos para cá, ela está muito exigente, com razão. Isso para nós é uma evolução, né? No mercado local, vamos falar um pouquinho assim, mais próximo de nós, né? Eu friso, vou continuar frisando, que nós temos uma deficiência, Ricardo, muito grande na questão do atendimento, né? Claro, nós lidamos com o público, também temos as nossas falhas às vezes, né? Sempre, obviamente, procurando uma melhoria contínua, de dar sempre um bom atendimento, tudo. Mas eu noto que em muitos casos, Bauru, por exemplo, né? Que é uma cidade, né? Comercial, como o pessoal costuma dizer, prestação de serviço, peca muito ainda em vários estabelecimentos, né, nessa questão do atendimento, né? Eu me recordo um outro dia que eu fui numa loja, acho que eu percorri 20 minutos dentro de uma loja de grande porte até, sem ser abordado por um único funcionário para que me questionasse o que é que eu estava procurando. E eu saí da loja e ninguém me perguntou nada.
Se eu não me engano, eu fiquei uns 20 minutos dentro da loja, olhando, e ninguém perguntou. Por que isso acontece, Ricardo? Por que nós temos essa deficiência na área de atendimento ao consumidor? O atendimento, ele sempre vai ser um desafio para todo segmento. Concordo que nós ainda temos muitas carências, né? Isso de uma maneira geral. Mas, por outro lado, eu também vejo o quanto nós evoluímos. E é sempre importante a gente estar comentando isso com o graduando, né? É só você comparar como era o transporte público coletivo, de uma maneira geral, há anos atrás, como está hoje. Aí você fala, tá perfeito? Não, tem muito que melhorar, mas já há uma evolução perceptível. O próprio setor mercadista também, né? Você pensar uma história não muito distante, como está hoje. Ainda há falhas e pode ter certeza que os administradores eles estão atentos a isso, trabalhando para isso acontecer. Acredito que a gente ainda vai chegar num nível de excelência, né, nessa ideia. Eu falo isso por experiência própria, porque eu trabalho em banco. Sim. E essa é uma preocupação constante do segmento bancário. Mas nunca chegou naquele nível ainda que a gente espera. Mas há, sim, o esforço constante em fazer o atendimento melhorar. E para as empresas perceber que o consumidor, efetivamente, é aquele que é o diferencial para as empresas, né? Então, a partir do momento que você entra no estabelecimento e que você é abordado, que você já se sente ali naquele momento atendido, né, que se dê atenção, a tendência sua de consumir é muito melhor. Nós ainda, que eu comentei, ainda há falhas, né? Estamos evoluindo. Agora, eu não tenho dúvida que as empresas como um todo, que a gestão, ela trabalha para fazer isso daí mudar. Conceitualmente já se reconhece que o atendimento é a base de qualquer negócio, conceitualmente. Sim, na isso prática, que eu ia colocar. Na prática ainda a gente tem que trabalhar muito. Mas assim, eu percebo isso como uma evolução. Né? Ainda não estamos naquele momento de excelência, mas trabalha-se muito para isso. Né? Isso talvez não seja em função até da própria situação do emprego no país, ou seja, como hoje estamos com vagas disponíveis, vamos dizer assim, né? Certo? A pessoa que está ali fazendo atendimento não se dedica tanto, porque muitas vezes você ouve isso, se eu não trabalhar aqui, eu vou trabalhar em outro lugar. Ou seja, a rotatividade de vagas aí, né, de empregos, não está alta hoje no país? Sim. Agora, concordo com você nesse sentido. Há essa rotatividade, mas, por outro lado, ela está convergindo para uma exigência maior de qualificação, como a gente comentou lá na frente. Sim. Para a pessoa ingressar numa empresa daqui a alguns anos, ela vai ter obrigatoriamente que ter um curso superior, né? E aí, no curso superior, a gente discute isso, a gente apresenta essas situações, e aí a tendência é que as coisas mudem, né? Claro. A tendência é que as coisas vão mudar, porque essa situação que a gente discute aqui, a gente leva na sala de aula constantemente. E aí está ali a mudança, né, Said? Sim. É quem vai fazer as coisas acontecer, quem faz as coisas acontecer. Inclusive, em relação a esse último censo, o IBGE já apontou, né, que aquelas pessoas que têm um nível médio somente, né, certo? Elas percebem em torno de 900 a R$1.000 em termos de salário. E as que têm o nível superior, o salário chega a R$2.500. Perfeito, né? Perfeito. Quer dizer, a partir do ponto que as pessoas também entenderem que melhorando o seu nível de escolaridade, né? E, consequentemente, isso vai refletir no seu salário e, obviamente, na sua forma de agir dentro da empresa, né? É a soma de dois fatores, né? O academicismo e a meritocracia. Sim. Não é isso? E um faz o outro desenvolver. Certo. Um faz o outro buscar, né? A meritocracia faz que você busque a formação. E o fato de você estar sempre se formando faz com que você produza mais. E aí o salário tende a aumentar, né? É um processo natural. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, Ricardo, e na sequência, então, nós vamos voltar para o segundo bloco, falando propriamente do planejamento, né? De como as empresas podem planejar o seu cenário aí, né? Perante esse contexto todo dos dias atuais em termos do sistema empresarial. Nós voltaremos já já. Voltamos com o IESB Notícia, hoje entrevistando o professor Ricardo Fal,
que é professor da disciplina de Planejamento Estratégico do IES Prevê. Ricardo, no primeiro bloco, então, nós falamos um pouco aí dos problemas que afligem as empresas, né? E agora vamos falar de como resolver. Também, de um outro lado, nós temos a questão do perecimento das empresas, das pequenas empresas principalmente, antes de completar aí até um ano de vida, né? Como que as empresas, aquelas novatas e aquelas mais antigas, né, podem se preparar adequadamente para esse novo cenário de um Brasil mais arrojado, de um Brasil voltado para o mercado externo, voltado para o mercado interno também, uma vez que o consumo está aquecido. Como que as empresas precisam, né, se adaptar a essa nova situação? Na verdade, a empresa primeiro ela tem que se identificar. A empresa ela tem que olhar para dentro dela e identificar qual que é a razão de ser dela, o que ela busca no mercado. E daí procurar também conhecer esse mercado, que isso é imprescindível, né? Nós estamos hoje num momento de muito dinamismo, né? Tanto negocial como a questão da informação. E as empresas elas têm que estar em sintonia com isso. Por isso que o planejamento ele é essencial para a sobrevivência de qualquer empresa. Se ela não tiver um planejamento onde primeiro ela identifique as suas forças, ela identifique as suas fraquezas, as oportunidades que o mercado traz, ela vai ter muita dificuldade, né? E o foco também da empresa, né? Ou seja, qual que é o negócio que ela quer praticar, né, Ricardo? Perfeito. Porque às vezes fala, minha empresa não deu certo, mas porque atirou para tudo quanto é lado também, não é isso? Perfeito. Então, definir o foco, né? Qual que é a missão dela, né? A gente sempre usa esse termo, qual que é a missão da empresa? E isso aí, por incrível que pareça, não são nem só as empresas recém-constituídas, não. Empresas que já estão no mercado há mais tempo, elas em determinado momento sofrem com essa crise de identidade. Sim. A gente tem a oportunidade também de trabalhar no curso de contabilidade e auditoria e sempre apresenta isso para os alunos, né? Quando a empresa ela foge da missão dela, ela pode ter problemas futuros, outros problemas futuros, né? Então é importante que a empresa se identifique qual que é a missão, qual que é a razão de ser dela, e aí olhe e faça realmente uma reflexão interna dentro da empresa, as fraquezas, as oportunidades, a estrutura que ela tem em mão, para aí, evidentemente, buscar um planejamento constante de crescimento, né? Ô, Ricardo, o que acontece, já que você trabalha no setor bancário, né? Você que é gerente de banco aqui na nossa cidade, não só em bancos, mas em bancos e grandes empresas. Tem hoje, como você colocou hoje, um aparato de sistema de informações, tudo tal. O que leva a uma empresa, um banco, por exemplo, a ter problemas, como recentemente nós tivemos com um banco aí, em relação aos seus controles? Por que a empresa ou um banco, né, ou qualquer tipo de empresa, às vezes de grande porte já, que já cresceu, que já se estruturou, que tem lá os seus departamentos, seus setores, perde o controle? Pois é, o Banco Central ele é bem rígido nessa questão aí de controles internos no segmento financeiro, Said. E ainda assim você identifica algumas ocorrências como teve recentemente aí, né? Em geral, as instituições maiores, todas elas já têm um processo de controles internos muito bem instituído. Tá? Isso eu posso falar com muita assim, propriedade, porque trabalho com isso também. Então, assim, o processo de controle, de gestão de controles internos, ele é um processo muito rigoroso, bem estabelecido. Só que, às vezes, né, talvez até por um ímpeto mais de administrativo, gestão, você acaba identificando algumas ocorrências. Porque o mercado dá oportunidades, só que mesmo as oportunidades que esse mercado traz têm que ser analisadas. Né? A gente costuma até falar entre nós gestores, se você acelerar muito na curva, o carro tende a capotar ou bater. E aí, às vezes no ímpeto de um crescimento, ou até mesmo por alguns interesses mais pessoais, nós temos problemas que acabam transparecendo aí na mídia, né? Sim, mas assim, o que é do empresário, ele que perde o controle, ou é a própria situação criada de vários setores, né? Ou muitas vezes deficiências em relatórios gerenciais, que acaba provocando isso, porque às vezes o empresário fica como marido traído, né? Ou seja, ele foi o último a saber, né? O que acontece, Ricardo? Assim, a empresa, ela é uma estrutura complexa. Até no planejamento estratégico, a primeira palavra que a gente fala quando vai falar em planejamento é complexidade. A gente não pode ver uma empresa, sobretudo as maiores, como uma estrutura simples. Então ela é formada por setores e por profissionais competentes. Agora, esses profissionais têm
que está em sintonia, tem que caminhar junto. Então, quando eu estou no curso de contabilidade, eu falo lá para os alunos, vocês contadores vão ser o braço direito do gestor sempre, porque o gestor trabalha com decisão. Ele assume risco, é a função dele. Só que para tomar decisão ele precisa do quê? Precisa de informação. E por muitas vezes as informações vêm do contador ou de outros profissionais, vêm do vendedor, enfim, né? E aí, às vezes, aí, talvez não há essa integração macro entre os setores, tá? Há uma complementação. A própria complexidade do funcionamento de uma empresa, ela exige que todo mundo trabalhe junto, trabalhe em conjunto, né? E aí, assim, a gente tem que admitir que eu, enquanto administrador, posso tomar uma decisão equivocada. Errei, né? E administrador erra e erra muito. Vou aprender com o erro. Vou transformar esse erro em aprendizado. Agora, a gente também não pode confundir quando o problema ocorre por causa de má-fé, de dolo, de fraude, né? Como também aconteceu recentemente aí, infelizmente, né? A gente lamenta. Mas o importante é justamente esse caminhar conjunto. Quando você faz um planejamento estratégico, você tem que considerar a estrutura que você tem em mãos. Certo. Você tem que considerar quem decide, quem auxilia na decisão, quem faz as coisas acontecer, né? E isso é importante. Então, tudo está voltado para a integração. Ô Ricardo, em termos de novos negócios, né, eu falei da questão do foco da empresa e você colocou muito bem, olha, qual é a missão dela, né, em se tratando de negócios e em se tratando das relações, inclusive, com o mercado consumidor. Mas, em termos de novos negócios, por exemplo, uma empresa que queira partir para uma outra área, tá? O que ela tem que fazer primeiro? Porque muitas vezes ela acaba se perdendo justamente aí, né? Ela tem já um negócio consolidado, vai diversificar o produto ou o negócio em si e acaba complicando toda a sua estrutura, né? O que ela precisa fazer antes propriamente de partir para um novo empreendimento, uma nova área, um novo negócio? Tem aí, de algumas situações, né? Por exemplo, se ela vai partir para um produto novo, mas numa mesma área, evidentemente que a empresa tem que ter um canal de comunicação com o consumidor sempre, né? Ela leva o produto, mas ela tem que ter o retorno quanto a esse produto. Se ela vai partir para um outro segmento, para uma outra área, aí ela tem que reconhecer o seguinte: existem características distintas entre áreas diferentes. Se o meu produto nesse segmento é bem aceito, não quer dizer só porque tem uma marca forte que um outro produto, um outro serviço vai ser aceito para o consumidor só porque eu tenho uma experiência, uma marca forte em outro segmento. Daí vai a questão da pesquisa. Isso é imprescindível no lançamento de novos produtos, né? E além de você fazer a pesquisa, faça a pergunta certa para o consumidor, né? Pesquise corretamente, para que as informações que venham dessa pesquisa subsidiem a empresa no lançamento de novos produtos. Grandes empresas hoje gastam muito mais na pesquisa e no planejamento do novo produto que necessariamente no lançamento dele. Porque sabe que o importante é eu ter convicção de que o meu produto vai ser aceito no mercado. E aí, evidentemente, quando ele for aceito no mercado, vai ter uma fase de crescimento, né? É por isso que muitas vezes a pessoa acha que descobriu um grande negócio, mas depois dá com os burros na água, né? Porque a aceitação era, vamos dizer, limitada, né? Não era ampla e o negócio se esgotou. Então, seria por isso que muitas empresas acabam fechando as portas, porque o que tinha que dar já deu, não é isso? Faltou pesquisa. Faltou pesquisa. Faltou ter aquela sensibilidade também de ter uma estrutura que consiga acompanhar a tendência do mercado. Então, um exemplo que eu sempre dou em sala de aula é a questão das fraldas, né? Então, assim, a gente lembra que na nossa infância a fralda era de pano. Sim. E hoje a fralda é descartável, né? Acabou o mercado de fralda de pano? Não. O mercado não acaba, ele mudou. A tendência fez com que ele mudasse. E as empresas que estavam sintonizadas com isso, evidentemente perceberam que o produto é o mesmo, é fralda. Né? Que o conceito é o mesmo, mas que o produto é diferente porque o consumidor já tem novas exigências, porque as mães de hoje são diferentes. Anos atrás nem todas trabalhavam, hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho, precisa de praticidade. Isso é uma tendência nessa aí. Você tocou aqui na questão ambiental. Você acha que hoje as empresas estão devidamente preocupadas mesmo com o meio ambiente ou isso é um pouco de fachada? Acho que é um pouco dos dois aí, né? É uma tendência porque efetivamente está na moda. O fato de estar na moda também não é ruim, desde que a gente pegue isso e se conscientize, né? Então, assim, tem lógico, muitas empresas que se preocupam, sim, com a questão ambiental de reconhecer somente agora, né? Nós esperamos tanto tempo para reconhecer e aceitar que nós fazemos parte de um ambiente único, né? Sim. Porque até então era aquela visão de que o ambiente estava para nos servir, e não é isso, né? Nós fazemos parte de um contexto geral, né?
Isso também é complexidade, né? Eu faço parte de um sistema de vida. E muitas empresas já perceberam isso. Agora, se é modismo, menos mal, desde que se utilize isso também em prol da preservação, né? E o segundo ponto, né, Saíde? Às vezes nós nos preocupamos assim, não que seja ruim, né? Mas me preocupo com árvore, com meio ambiente, e deixo de me preocupar, às vezes, com pessoas, né? Sim. Eu tenho que me preocupar com os dois lados. Então, eu tenho que me preocupar com a preservação ambiental, mas tenho que me preocupar também com a geração de emprego, com a geração de renda, Claro. uma questão social mais justa, mesmo porque um depende do outro. Não adianta eu querer preservar o meio ambiente sem que eu tenha uma política social que me permita isso, porque senão é uma fórmula que não vai fechar, né? Inclusive algumas empresas né, preocupadas com a questão ambiental, transparece até que retrocederam, né, no tempo. Sim. É o caso, por exemplo, dos refrigerantes, né? Tem algumas já fazendo o envasamento em garrafas de vidro, como antigamente, né? Retornáveis. Inclusive, mais em conta, mais barato até do que as PETs, né? PETs. As chamadas PETs. Então, parece ser um retrocesso, mas é uma preocupação com o ambiente, certo? E, ao mesmo tempo, talvez, pensando no que você falou, na geração de emprego, tudo, porque com as facilidades das novas embalagens, tudo, né? Muitos empregos também se perderam, né? Sem dúvida. Não adianta eu pensar só em redução de custo, né? Sim. Eu tenho que pensar num equilíbrio, né? Na redução de custo, sim, mas eu tenho que, do outro lado, gerar renda e emprego, né? Tanto é que até o conceito hoje não é nem tanto responsabilidade ambiental, é socioambiental, porque não tem como você distinguir uma coisa da outra, não tem como você separar. Sim. Né? A política ambiental tem que estar em sintonia com a política social, né? Até porque a gente costuma dizer, quando você vai produzir para quem? Né? Ou seja, você precisa ter pessoas com renda para poder comprar o produto, né? Sem dúvida. Senão a sua finalidade de produzir foi por água abaixo. Né? Em 99, tive a oportunidade de fazer um MBA nos Estados Unidos, e aí me chamou a atenção que um professor falou lá, a sinceridade dele, né? Ele falou assim, ó, os investimentos que nós fazemos em aspectos sociais em países menos desenvolvidos, isso é um professor norte-americano falando, dentre as finalidades, preservar o mercado consumidor. Isso é importante que o mercado consumidor esteja saudável, né? Sim. Então é um mecanismo, né? Os Estados Unidos, inclusive, já perceberam hoje, né, essa importância, ou seja, que você precisa ter consumidores, né, inclusive os internos, né, Claro. porque eles sempre se voltaram muito para o mercado externo também, o seu consumidor interno, para dar sustentabilidade à economia, né, e principalmente à sociedade, né? Perfeito. O consumo, ele é a mola propulsora de qualquer economia, né? E aí você tem que manter, evidentemente, ele saudável, né? Sim. E o Brasil hoje está passando por essa fase, né, Ricardo? Ainda bem, sim. Nós percebemos isso, né? Aumentou bastante o nível de consumo, o nível de renda parece que está melhorando também, né? Perfeito. Certo? E isso acaba refletindo também no nível de escolaridade, né? Também, é isso aí. As pessoas passam a procurar estudar mais, se qualificar mais também, uma vez que tudo está melhorando, né? O nível de renda está melhorando, há emprego, né? Então é necessário uma evolução também cultural, uma evolução sociocultural, vamos dizer assim. Perfeito. E a formação está mais acessível a todos, né, Sérgio? Que é muito importante, né? Mais acessível. Tá ótimo. Então eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Ricardo Fal, que é professor da área de planejamento estratégico do IES-Prever. É uma satisfação tê-lo novamente aqui, viu, Ricardo? Satisfação toda minha. E eu aproveito então, já que nós terminamos aqui falando de qualificação, eu aproveito para colocar aqui para os nossos telespectadores que ainda há a possibilidade de você ingressar num dos cursos do IES Prever, num dos cursos superiores, né? Naqueles que, obviamente, em que há vagas remanescentes. Então, ainda estamos dentro do mês de fevereiro, é possível você entrar em contato com a Secretaria Acadêmica através do telefone 4009-8810 ou 8811 e obter informações sobre como ingressar no ensino superior em um dos cursos do IES Prever. É importantíssimo, como a gente colocou aqui, né? O Brasil está mudando, precisa de profissionais mais qualificados.
temos aí o desemprego estrutural, que é aquele que você tem a vaga, mas não encontra o profissional devidamente qualificado. Então está aí a oportunidade para você estudar, para você, como o professor Ricardo colocou, hoje as oportunidades são muitas, as possibilidades são muitas, estudar, fazer o ensino superior e, consequentemente, proporcionar uma vida melhor para os seus familiares, uma vez que, tendo um nível superior, como o próprio IBGE colocou, o nível de renda, né, com certeza é maior. Eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.